45 tons de notícias, o homem recriou a arte em 7 dias. 100 anos depois, eu só poderia crer em uma verdade que soubesse brincar. São Lourenço, 1922, dentro de 2021, quando foi escrito esse livro. A obra começa pela capa, onde a gente traz uma releitura da obra do Abaporu, de Tarsila do Amaral, de 1928, que é um dos símbolos do movimento modernista, principalmente do movimento antropofágico. Então, essa releitura, ela traz, ao invés de trazer uma pessoa desproporcional, como foi a obra de Tarsila, com diversas interpretações sobre essa obra. Uma delas é que os pés e as mãos, eles são maiores por causa da ligação com a terra, com a profunda ligação com a terra, e também por causa do trabalho relacionado com a terra, com a força, né? Um trabalho mais físico. E a cabeça pequenininha, trazendo então a interpretação de falta de pensamento crítico ou falta de ações que envolvessem o pensamento, né? A parte mais mental das pessoas. Como eu falei, existem diversas interpretações, inclusive a família de Tarsila depois trouxe outras interpretações que ela estaria fazendo um autorretrato dela mesma, trazendo inclusive a questão do dedo do pé, que o segundo dedo era maior do que o polegar, e isso era uma característica física da própria Tarsila do Amaral. Mas a nossa releitura nesse sentido foi trazer as pessoas de forma mais proporcional, o corpo com a cabeça, né? Trazendo esse equilíbrio do trabalho físico com o trabalho mental, crítico, trazendo também a concepção de coletivo, onde hoje a gente sabe pelo menos, né, qual é a força, qual é a importância da união, do coletivo, da gente se dar as mãos mesmo para alcançar um objetivo maior. O cactus foi mantido e a gente trouxe aí a figura do ipê amarelo, que remete então a trazer a flor da nossa Minas Gerais. O sol também a gente manteve. Então, o que teve de mais nítido aí nessa releitura foi justamente a concepção do homem dentro do nosso país. A gente manteve também a proporção das cores, trazendo aí o amarelo numa maior quantidade por causa das flores, né, do ipê amarelo, mas também uma releitura do nosso país, né, da nossa brasilidade. Então, em 2021, quando a gente então se avizinhava ao centenário da Semana da Arte Moderna, que vai acontecer nesse mês, a gente pode perceber que esse magnífico número absoluto 100 parece conter muito mais tempo. E desde a referida semana, os modos de vida brasileiros mudaram muito, né? As novas tecnologias permearam modernas formas de trabalho, da economia, de regramentos, de estruturas também jurídico e políticas e da vivência em sociedade. São mudanças tantas e em constante ocorrência que tudo pode se tornar descartável pelo obséquio de ser reputado e ultrapassado. E, não obstante, a vida que hoje se vive está atrelada e é decorrência do que se viveu e se aprendeu em tempos idos. E, portanto, desdobramento inevitável
do que já aconteceu, ou é possível afirmar que o que hoje existe e se vive é desmunido de lastro, de origem? Trazendo fatos reais, mesclado com ideias e autores de tempos diversos, essa coletânea em formato de divertidas e diversas crônicas e como notícias de um jornal, estimula a inventividade e manuseia o conhecimento, brincando de misturar peças, pessoas, tempos e modos de vivência. E o resultado disso é um instigante momento para o leitor. E é assim, com base na semana de 22, que as letras e os conteúdos se fundem e recebem um sabor de ironia neste condensado de escritos. Escritores, artistas, intelectuais, conceitos e ideias têm suas obras e dilemas dialogando num espaço-tempo unificado e que somente é possível através do pensamento e da imaginação. Seja qual for a época, é sempre tempo de se alegrar pela arte e pela cultura, ressignificando dentro do nosso contexto social, dentro do nosso país. É sempre hora de se viver ao sabor das possibilidades e dos encontros. Então, cada época escolhe o seu passado, e este é sempre metafórico. Então, esse livro que está entre o passado e o presente, entre a história que se fabula e a história que se fabrica, é um livro de humor que trata de fatos sociais, culturais, artísticos e políticos, partindo da Semana da Arte Moderna de forma atemporal, misturando-se a notícias e manchetes idas ou as que poderiam vir a ser. Notícias tanto da história antiga, fatos recortados da semana de 22, assim como fatos contemporâneos, assumindo prospecção e relevância a cada época em diálogos construídos. É, portanto, um livro com notícias nonsense, estruturadas de forma a brincar com a temporalidade de fatos e personagens verdadeiros. Grande parte das notícias aqui contidas são fictícias, fakes e críticas, seguindo a tradição do jornalismo que reverencia grandes nomes, como Pasquim, Laranja News, Caceta Popular e Planeta Diário, por exemplo. As 45 notícias, então as crônicas trazidas nessa obra, O Homem Recriou a Arte em 7 Dias, 45 tons de notícias. Operação Alienista, Combate às Correntes. Paulistano de Esquerda tenta mudar a bandeira brasileira. Protagonista da Semana da Arte Moderna. Fake News na Semana da Arte Moderna. Mário de Andrade sugere criação de órgão para a preservação do patrimônio. Governador pode ser cassado por improbidade administrativa. O abre alas da Semana da Arte Moderna. Confira como foi a programação de 13 de fevereiro da semana de 22. Vila Lobos se apresenta calçando chinelo. Linguagem da Semana da Arte Moderna. Revelação: Anita Catarina Malfatti conta como iniciou na pintura. As polêmicas margaridas de Mário de Andrade. Sonho de 3 noites de inverno. Tendências de viagens de turismo de intercâmbio em alta em 1923. Após 100 anos da independência, artistas também votam sim na emancipação. Bairrismo irreverente entre estados. Empresa vai lançar um varal com estética moderna. Uma história escrita a lápis em 5 dias. Movimento Pau-Brasil versus Verde e Amarelo. População se desespera com o início do movimento antropofágico. O casal mais famoso do Brasil se separa. Brasil mostra sua cara. Bem-nascido brasileiro. Salões de arte disputam público.
Adão e Eva e o suicídio de Getúlio Vargas, panorama da educação infantil brasileira, o Rei da Voz disputa ouvintes com Helena de Carvalho, entre a mídia e a arte, sessão de cinema drive-in está liberada gratuitamente para moradores de rua, Pinacoteca do Estado de São Paulo recebe críticas sobre ocupação artística e pode perder sede. O paraibano Chateaubriand domina meios de comunicação no Brasil. Execução do hino nacional é contestada. Empresário e jornalista Assis Chateaubriand diz que escolheu a arquiteta Lina Bobardi porque ela explicou sobre o WhatsApp. Pessoa inspira a recriação de máscaras. Heitor Villa-Lobos renova amizade ao receber Comenda Nacional do Mérito. Clipe Raulzito e os Panteras batem recorde no YouTube com 1 milhão de views. Filho de Portinari briga na justiça para que as obras do pai retornem para exibição no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O mascote da Copa do Mundo FIFA inspira campanhas institucionais e pretende levar crianças ao museu. Aposentado por ato institucional, Vinícius se apresenta na Casa de Espetáculos Carioca Canecão e tem letra antiga consagrada junto aos amigos do tropicalismo. O Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, apresenta uma deslumbrante montagem de O Arquiteto e o Imperador da Síria com elenco vegano. Onde está você, geração 80? Prefeituras pedem ideias às artistas para enfeitar cidades para o Natal. País chora a morte de Cazuza e assiste o início da Revolução Artística nas telas da recém-lançada MTV. Regina Duarte, como rainha da sucata, se associa à primeira cooperativa de catadores do país e reina em audiência. Depois de mais de um século, a revolta da vacina acontece maquiada, entre milhares de mortos todos os dias no país e no mundo. E, finalizando, o poema A Arte Não Tem Tradução, do Rafael Maia. Eu vou ler para vocês, então, algumas das crônicas. Villa-Lobos se apresenta calçando chinelo. A noite que celebrizou a semana foi a do dia 15 de fevereiro, que começou com o discurso de Menotti Del Picchia sobre romancistas contemporâneos, arte e estética, acompanhado com leitura de poesia por Ronald de Carvalho, que leu o poema intitulado Os Sapos, de Manuel Bandeira. Houve também números de dança, e Menotti é aplaudido e vaiado ao mesmo tempo quando apresenta os novos escritores dos novos tempos. Quando foi anunciado Oswald de Andrade, começaram as vaias e insultos na plateia, e só pararam quando sobe ao palco a aclamada pianista Guiomar Novaes. Mas foi no dia 17 que Heitor Villa-Lobos, com a participação de vários músicos, se apresentou no palco municipal, apoiado em um guarda-chuva, calçava um sapato em um pé e um chinelo no outro. Villa-Lobos fez uma paródia com a obra de Charlie Chaplin e ao final recebe dura crítica de seu amigo Di Cavalcanti, que ao ver que calçava chinelo da marca Havaianas, deduziu que estava fazendo merchandising. Um dia depois, esgotaram-se os chinelos Havaianas em todos os mercados paulistas, e a população queria saber de Villa-Lobos qual a marca do seu sapato. Sonho de 3 noites de inverno. Viviane Zandonardi, escritora freelance da Folha, disse que os irreverentes, iluminados pela modernidade, inspirados por influências europeias, não foram bem compreendidos. Houve até quem, alheio à liberdade de expressão, chutasse obras exibidas na exposição de artes plásticas. Mas o movimento, inaugurado com a Semana de 22, numa São Paulo urgente e emergente, deve estender-se por décadas e deixa sua semente em terra fértil, diz ela.
O modernismo prega a ruptura de todo e qualquer valor artístico, propondo uma abordagem totalmente nova à pintura, à literatura, à poesia e a outros tipos de arte, assim como a integração de variadas linguagens artísticas. A programação do festival foi feita para 3 noites e a exposição ficaria aberta para o público durante todo o período. A Semana da Arte Moderna não termina por aqui. Devido ao sucesso dos debates e diferentes perfis dos artistas, vai ser lançado um show de realidade chamado Big Stage Brasil, um programa que os artistas vão ficar dentro de uma mesma casa e terão que conviver com conservadores eleitos para essa temporada na TV aberta. Um programa interativo no qual você vai poder participar e votar no seu artista favorito. Caso o seu escolhido consiga ficar na casa até o final das gravações, você ganhará 3 noites com acompanhante em hotel 5 estrelas, desde que esteja cadastrado no Booking para participar do Festival de Inverno de Paris. O programa já promete ter o maior índice de audiência na história da TV brasileira. Em entrevista exclusiva, Mário de Andrade fala que a nossa emissora nacional deveria oferecer como prêmio uma expedição para São Lourenço, Santuário das Águas no sul de Minas Gerais, ao invés de um pacote para Paris. Assim, garantiria ao brasileiro beber em solo nacional da água da fonte Vichy no Parque das Águas, a mesma água borbulhante que acreditam existir apenas em Vichy, a Auvergne, na França. Fica aqui a dica preciosa. Já havíamos lido sobre essa peculiar cidade nas prescrições para tratamento de 21 dias feita por alguns conceituados médicos da capital paulista. Após 100 anos da independência, artistas também votam sim na emancipação. Todos os movimentos vivem uma espécie de existência antes de se concretizarem, até que sejam desindividualizados e assim trazem à tona a matéria-prima de sua origem, assim como a Semana de 22. Revistas e textos surgem em meados da década de 1910, causando discussões em torno da renovação da arte e suas linguagens, e estabelecendo conexões entre umas e outras. Exposições como a de Anita Malfatti em 1917, com a execução de obras musicais, desnudam a necessidade de um diálogo entre as artes. A intenção de transformar as celebrações do centenário da independência em um momento de emancipação artística ainda estava sendo construída intelectualmente em 1921, por pensadores, pesquisadores e escritores como Menotti Del Picchia e Oswald de Andrade. Porém, é no Salão do Mecenas Paulo Prado que, em fins do ano passado, a ideia de um festival com manifestações artísticas diversas, com duração de uma semana, toma forma tangível, inspirado na Semana da Cidade Francesa. Não podemos deixar de notar a influência e o prestígio dos Barões do Café e de outros nomes de peso que foram fundamentais para que o projeto saísse do papel. Paulo Prado conseguiu, por meio de doações, a título de patrocínio, o aluguel do teatro para a realização do evento. A legitimação da seriedade das reivindicações do ainda desconhecido e jovem grupo modernista concretizou-se com a fundamental adesão de Graça Aranha, à causa do movimento dos artistas revolucionários. Em geral, todos clamam em seus discursos pelo fim das regras na arte e por liberdade de expressão, além da diminuição da menoridade penal. O país vem discutindo as políticas públicas para as crianças e tem finalmente uma verdadeira chance diante deste cenário de emancipar os jovens a partir dos 10 anos, idade em que eles já participam de importantes decisões e precisam ter garantidos os direitos autorais,
assim como cumprir com suas obrigações legais, pois se forem chatas, eles mesmos vão dar para trás, como afirma a mãe de Joana, uma das militantes do movimento. Exemplo dessa necessidade foi a conferência realizada ontem no Parque da Aclimação, onde se reuniram jovens a partir de 8 anos, embaixo da frondosa árvore, para discutir a letra da música de domínio popular que ainda não foi registrada, Atirei o Pau no Gato. De acordo com as crianças, esta música incita a violência direta contra o gato, além de utilizar matéria-prima quase escassa em nosso país, a madeira. Questões como essa devem ser discutidas numa reunião prevista para acontecer na sorveteria sem nome. O local foi escolhido porque na pauta entrou outra canção, cujo autor é o carioca Vinícius, de 11 anos. Vinícius de Moraes afirma que precisa se inspirar para compor a letra que fala sobre uma casa, mas que até agora não tem teto, não tem nada. Bairrismo irreverente entre os estados. Numa reflexão sobre a importância da Semana da Arte Moderna para o modernismo e renovação da literatura brasileira no início do século XX, podemos definir o evento não só como um marco histórico para a cultura brasileira, mas também como um marco simbólico para São Paulo. O marco assinala o novo papel que a cidade vai passar a desempenhar no cenário social e político do país, tornando-se um território propício para a eclosão de movimentos de vanguarda artística. O objetivo é renovar o ambiente artístico e cultural da cidade com a perfeita demonstração do que há em nosso meio de arquitetura, escultura, música e literatura, sob o ponto de vista rigorosamente atual, como informa o Correio Paulistano, órgão do Partido Governista Paulista, em 29 de janeiro de 1922. As vanguardas estéticas surgem de forma a espantar o mundo com as novas linguagens desprovidas de regras. Inserido no contexto da República Oligárquica, com o poder centralizado nas elites regionais e tendo nas forças políticas republicanas de São Paulo e Minas Gerais as oligarquias dominantes. O café com leite deixou de lado a capital do país, Rio de Janeiro, que se prepara para a exposição internacional do centenário da independência, com início em 7 de setembro. Chefes de cozinha vindo de todos os estados do país alugaram espaço para montar estandes na semana de 22. São Paulo forneceu o café e Minas Gerais o leite, mas a programação sofreu intervenção do então presidente da República, Epitácio Pessoa, que, embora tenha chefiado a delegação do Brasil na Conferência de Paz de Versalhes em 1919, incitava o confronto entre os estados brasileiros. Logo no primeiro dia, o bairrismo irreverente dos paulistas se mostrou quando interditaram o estande da Paraíba, porque os paraibanos estavam pesquisando no mercado imobiliário paulista oportunidade para abrirem restaurantes em São Paulo. Paulistas clamam para que o governo não apoie a vinda deles para o estado, pois vão disseminar o uso de ovo de capoeira, o que coloca em risco as granjas paulistanas. Os mineiros haviam apoiado a candidatura do paraibano eleito enquanto estava em Paris e resolveram então tirar o leite de São Paulo. Durante o período do evento, inserindo uma raridade, o de pássaros, café originário de aves silvestres da Mantiqueira de Minas, especificamente de Carmo de Minas, um dos mais raros e exóticos cafés do mundo. A semana continuou com a concorrência do café na Selva de Pedras, assim divulgada pelos participantes do Rio de Janeiro, que já assinalam rixa com São Paulo, atribuindo ao café o fato de ninguém haver dormido, e fez uma promessa: levar a bebida para a pesquisa no Departamento Nacional de Saúde Pública, criado pela Fiocruz, logo que retornarem ao Rio de Janeiro.
Boneca de pano de prato, rendeira perfeita, rainha do carnaval. É uma menina, é uma mulher, é uma velhinha, na manchete do jornal. Benzedeira, artesã, professora anfitriã. É um vento, é uma flor plural, cantigas que pularam as janelas, narrativas de vendaval. Cantigas que pularam as janelas, narrativas de vendaval. Boneca de pano de prato, rendeira perfeita, rainha do carnaval. É uma menina, é uma mulher, é uma velhinha, na manchete do jornal. Viseteira, artesã, professora anfitriã. É um vento, é uma flor plural, cantigas que pularam as janelas, narrativas de vendaval. Bonecas de pano, panos de prato, mãos, mães de um mundo espiral. Bonecas de pano, panos de prato, mãos, mães de um mundo espiral.